Olá, agora vamos falar sobre as preposições de movimento. Então, vamos começar. Antes de tudo, simplesmente aqui revendo novamente o que é uma preposição. Uma preposição é geralmente uma palavra curta, usada para ligar substantivos, pronomes ou frases a outras palavras dentro de uma frase. Ou seja, podemos dizer que preposições, de uma forma geral, são colas entre palavras com o objetivo de comunicar uma ideia. Ou seja, por exemplo, a ideia de movimento, ou a ideia de tempo, ou a ideia de local, não é como temos em outras aulas deste nosso curso, mas hoje o foco está, de fato, no movimento. Mas antes de irmos para a questão do movimento, vejamos este exemplo. If I'm not mistaken, her birthday is in May. Então você tem aqui a preposição de tempo in sendo utilizada para expressar a ideia de que o aniversário dela ocorre em maio. Agora, existem muitos tipos de preposições. Entre elas, existem as preposições de direção ou movimento, que é o foco da nossa aula. Elas são usadas para indicar o movimento de um lugar para o outro, não é? Então, vejamos aqui. Nós geralmente usamos preposições de direção ou movimento quando respondemos a perguntas começando com where. Então, em outras aulas de preposições nossas, estamos respondendo, por exemplo, perguntas com when, para indicarmos preposições de tempo, não é? E, igualmente, não é? Temos o para indicar aqui a preposição de local, where. Agora, quando estamos falando de movimento, já que estamos falando não necessariamente de simplesmente uma ação, ou melhor, uma sentença que indica localização de algo no espaço, mas o movimento de algo ou de alguém de um ponto ao outro, também podemos dizer que com preposições de movimento estamos as utilizando também para, por exemplo, responder perguntas que começam com where, que question words, não é? São palavras de pergunta e mais precisamente where é utilizado para se referir ou mais precisamente se perguntar onde algo ou alguém se encontra. Então, continuando aqui, where are you going? Onde você está indo? I'm going to the supermarket. Então temos aqui a preposição de movimento to, sendo utilizada para indicar que o supermarket é o destino que temos, para onde estamos indo. Eu estou indo ao supermercado, ok? Agora, existem várias preposições comumente usadas de direção ou movimento. To, como já vimos, é usada para mostrar um movimento a um destino específico. Então você tem aqui, I will head off to work in a couple of minutes. Kimberly moved to Florida a year ago. And I want to talk to you. E é muito importante compreendermos aqui uma questão importante quando nós estamos falando de to, especificamente, tudo bem? A palavra to é utilizada para indicar a ideia de destino, seja um destino físico ou um destino abstrato. Então, por exemplo, se eu falo I'm going to Canada, Canada é um destino físico, portanto eu estou indicando a direção com ele. Agora, eu posso dizer também para você, I would like to talk to you, referindo, portanto, a ideia de que eu quero falar com você. Você é o destino da minha fala. Ou seja, não estamos mais necessariamente dizendo de um movimento físico de algo ou alguém de um ponto para o outro, mas estamos falando de um movimento mais abstrato, mas ainda assim real, da minha fala para um determinado local. E você, numa sentença como essa, I would like to talk to you, é o destino da minha fala. É óbvio que você, inclusive, pode até mesmo ver nativos falando sentenças como I would like to talk with you, de uma forma, então, bem próxima ao que temos no português, quando falamos eu gostaria de falar com você. Com, em português, é with, em inglês. Mas, ao mesmo tempo em que isso é aceitável, é importante compreendermos que to indica de uma forma mais precisa a ideia de que você é o destino final da minha fala. Porque, dependendo do contexto, se eu chego para você e falo I would like to talk with you, eu posso estar me referindo a tanto você como sendo o destino da minha fala, quanto se eu, na realidade, quisesse estar com você e simultaneamente estarmos nos comunicando a um grupo terceiro, não é? Ou seja, nós falando ao mesmo tempo, com você. Eu falando com você, simultaneamente a uma terceira pessoa, a um grupo terceiro, não é? Então, para evitar este sentido possível dúbio que temos com você, nós temos o to sendo utilizado para remover qualquer complicação, quando você é o destino final da minha fala, ok? Continuando.
E aí temos aqui a sentença. I want to talk to you. Tudo bem? Agora, observe que você também pode usar o sentido de direção de. Ou seja, você tem o to, e aí temos uma modificação do to, onde adicionamos o termo towards. E essa palavra towards também pode ser utilizada com outras palavras, como, por exemplo, backwards, para indicar a ideia de ré. Por exemplo, o carro está dando ré. The car is going backwards. Este words indica essa ideia de indo a direção a tal local, não é? E aí, temos o to dizendo, why are these policemen running towards Eric? Então, nós aqui temos um grupo de policiais que, com o towards, conseguimos expressar a ideia de que eles estão correndo em direção a Eric, não é? É um processo que, na realidade, está ocorrendo de um ponto a outro e está em progresso, não é? Indica uma ideia mais precisa de ação. E aí você tem uma modificação do to com o words ao final indicando isto. Tudo bem? Perfeito. Continuando. Into, além do to, é uma preposição também de movimento e é usado para mostrar o movimento em algo. Ou seja, você tem uma coisa ou pessoa dentro de algo, por exemplo, um espaço fechado. E temos também a palavra onto, que é uma variante de into, que mostra o movimento em cima de algo. Então, into, ideia de algo dentro de outro algo. Onto, algo em cima de outro algo e estando em movimento igualmente. Então, vejamos aqui. The dog jumped into the kennel. Kennel é canil. While the cat leaped onto the roof of the kennel. Então, temos aqui o cachorro pulou dentro do canil, enquanto o gato pulou em cima do teto do canil. Então, tanto o cachorro quanto o gato estavam em movimento. E em movimento em relação a um determinado local específico, que é o kennel. A diferença é que o cachorro entrou dentro do kennel e está em movimento dentro do kennel. E o gato, ele também está em movimento em relação ao kennel, mas em cima dele. Então, onto é utilizado em cima, não é? Algo se movimentando em cima de outro. Enquanto into é utilizado para indicar a ideia de movimento de uma coisa dentro da outra. Tudo bem? Perfeito. Agora, temos uma outra preposição de tempo chamada across. Across é usado para mostrar o movimento de um lado para o outro lado de algo. Então, a forma mais explícita de explicitarmos isso daqui, de explicarmos, aliás, isso daqui é uma rua, não é? Você tem uma rua e aí a pessoa tem que se movimentar de um lado da rua para o outro. E aí você tem o termo across sendo utilizado para, por exemplo, indicar essa ideia. É óbvio que o across pode ser utilizado em outros contextos, mas essa questão da rua, de fato, nos faz visualizar de uma forma mais clara a utilização dessa preposição, não é? Então vejamos aqui. You can't walk across the street whatever you want. Ou seja, você não pode atravessar a rua a qualquer momento que você quiser, não é? Across, ou seja, temos algo ou alguém atravessando outro algo, não é? De um ponto a outro. Perfeito. Continuando. Over é usado para mostrar uma direção para cima e para frente em algo. Então, você vê aqui, the boys jumped over the fence and chased the cat. Então, quando você tem o termo over, ele é utilizado quando você está se referindo a algo que está em movimento e que passa por cima de outro e continua. Então, aqui temos o exemplo, não é? Os garotos pularam a fence, ou seja, a cerca, e perseguiram o gato. Agora, podemos até, num caso mais extremo, utilizar o over para indicar, por exemplo, a ideia de atropelamento, não é? Por exemplo, o carro passou por cima da pessoa. The car ran over the person, não é? E assim, mais uma vez, algo passando em cima de outro em um contexto de movimento. Tudo bem? Continuando. Through, e preste atenção na pronúncia. Through, você tem um TH no começo. Through. Through é usado para mostrar o movimento dentro de um espaço delimitado de um ponto a outro. Então, você vê aqui essa sentença. I don't like driving through the tunnels. I feel a bit anxious. Ou seja, eu não gosto de dirigir pelos túneis. Through passa essa ideia de pelo, não é? Ou por. Eu não gosto de dirigir pelos túneis, eu me sinto um pouco ansioso.
Então, through é usado para mostrar o movimento dentro de um espaço delimitado, como no caso de um túnel, de um ponto a outro. Agora, observe que through é também usado para indicar algo experienciado por alguém. Ou seja, nós em português temos aquele costume de falar eu passei por isso ou ela passou por aquilo. E aí, a gente buscando fazer uma tradução para o inglês ao nos expressarmos, temos o costume de falar, por exemplo, she passed that ou she passed that experience. Ela passou por aquela experiência, por exemplo, então dizendo she passed on that experience ou she passed with that experience, que está completamente errado. Se você quer indicar a ideia de passar, mas no sentido de experimentar, experienciar algo bom ou ruim, passar por nesse sentido, você sim utiliza o pass, mas também tem que utilizar a preposição de movimento through. É óbvio que aqui não temos mais um movimento literal, um movimento físico, e sim um movimento ali abstrato, mas ainda assim essa ideia de atravessar um período, não é? Então vejamos aqui a ideia. She passed through a lot these last years. Ou seja, ela passou por muitas coisas estes últimos anos. Passed through. Ok? Muita atenção com relação a isso também. Igualmente temos o past como sendo uma preposição de movimento. Agora, este past não é mais utilizado no sentido de passado. Não estamos aqui então utilizando past para indicar a ideia de passado, mais precisamente em termos de uma ação passada, não é? Vamos ver aqui o exemplo. I waved at Mary, but she walked past me. Ou seja, veja que este past aqui é utilizado para indicar o movimento perto de algo enquanto estamos a caminho ou em movimento de outra localização. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que eu estou andando aqui na rua e uma outra pessoa passa por mim enquanto eu estou em movimento para um outro ponto. Pois bem, podemos dizer que essa pessoa passou por mim, não é? O mesmo se aplica então no inglês. She walked past me. Este past, mais uma vez, de nada tem a ver com, por exemplo, o simple past ou past perfect. É uma preposição de movimento, indicando essa ideia de passar próximo a uma outra coisa que está em movimento ou alguém que está em movimento, ok? Perfeito. Com isso dito, então, temos aqui preposições de tempo, ou melhor, desculpe, preposições de movimento devidamente revisadas. Obrigado.